Olá pessoal, eu me chamo Laura Matias e esse é mais um episódio do IFCast Eu Sou Nossa Voz. E a convidada de hoje é... Eu sou a soldado Mariane e faço parte da Patrulha Maria da Penha do 4º Batalhão. Pessoal, o intuito desse episódio de hoje é retratar sobre a violência doméstica, como é o trabalho da soldada Mariane, enfim. Vamos para as nossas perguntas, né? Na sua experiência como policial, quais são os sinais mais comuns de que a violência doméstica pode evoluir para um feminicídio? Quando a gente fala de violência doméstica, a lei Maria da Penha, a gente vai falar mais na frente, ela traz alguns tipos de violência. Entre esses tipos de violência, nós temos a violência psicológica, moral e também nós temos a violência física. Nós conseguimos compreender como um futuro feminicídio quando essas agressões verbais, a questão psicológica, já está presente esse tipo de violência no relacionamento. Então, os sinais vão sendo dados. Conforme vai aumentando a agressividade, as ameaças, aí a gente fica alerta em relação ao feminicídio, principalmente quando se trata de términos de relacionamento e não há essa aceitação, né? E pegando esse gancho, né, de todos os sinais, enfim, o que vocês fazem numa situação dessas? Como que vocês fazem para proteger a mulher? Então, nós da Patrulha Maria da Penha, nós atuamos após o pedido de medida protetiva. Mas vamos para o início. Tem a ocorrência de violência doméstica, ou acionado por vizinhos, ou a própria mulher nos aciona, né, a polícia militar. Nós vamos conduzir se tiver agressão física, mesmo que seja leve, nós conduzimos até a delegacia, ou até mesmo se ela quiser, devido a alguma ameaça, algum motivo, que ela está ali se sentindo constrangida, né, violentada. Nós conduzimos ela até a delegacia. Lá, ela tem que relatar, ela vai ser acolhida, mas ela tem que relatar tudo o que aconteceu e, principalmente, pedir a medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgência é o aparato estatal, policial, que mais é eficaz no combate à violência contra a mulher. Porque ela que vai afastar o agressor dela, de perto dela. O juiz vai emitir uma ordem judicial, onde o agressor ele vai ter que se afastar dela, não vai poder mandar mensagem, vai ter que esquecer daquela mulher. Aí, se ele descumprir essa medida protetiva de urgência, o juiz vai expedir um mandado de prisão dele e ele vai ser preso por descumprimento de medida protetiva. Mas numa situação de violência assim, também há a prisão em flagrante, né? Ele vai ficar preso em flagrante, porém, no futuro, se caso ele descumprir a medida protetiva, ele pode ser preso novamente por descumprimento de medida protetiva. Entendi. E tem algum caso na sua trajetória que marcou, tipo, no sentido de uma violência que você ficou abismada com aquilo? Sim, teve um caso em específico que a mulher estava em cárcere privado, e aí a gente foi acionado, né, via 190, e a gente foi e encontrou essa mulher na rua com uma mala. Eu lembro a cor da mala, tudo, os mínimos detalhes dessa ocorrência, já tem 3 anos e eu lembro com detalhes. Porque ela estava muito machucada e ela não estava ela estava em um estado assim, aéreo. Eu conversava com ela, mas ela estava tão aérea, com dores, né, claro. E aí ela falou assim, passa a mão na minha cabeça. E aí eu passei a mão na cabeça dela, tava com muito galo, assim, na minha cidade fala, né, galo, aqueles hematomas. Então, assim, Mais alto, né? mais altos. Então, significa que ela levou muito chute, muito soco, ele usou uma cadeira para agredi-la. E uma coisa que me marcou muito foi ele gritando, falando das partes íntimas dela, sabe? Tipo, na frente de vocês Na mesmo. frente de todo mundo. Aí isso pra mim foi muito cruel da parte dele, que ele queria realmente, queria acabar com aquela mulher ali, de todas as formas. Esse caso me marcou muito, e um caso também, onde eu estava numa operação, e a mulher me relatou, eu não vi, né, com os meus olhos, mas eu vi que ela estava crescendo o cabelo. Ele arrancou o cabelo, o couro cabeludo dela, assim mesmo, justamente para tirar o cabelo, ou seja, tem um aspecto ali da beleza feminina que ele queria atingir, sabe? Tanto a agressão física quanto a psicológica, nesse caso, também foram muito graves no meu ponto de vista. E assim, levando para outro lado, você acha que é muito normalizado ainda essa questão da violência doméstica, enfim? Eu estou trazendo esse tema porque eu vi uma fala de uma pessoa que ela diz que mulher tem que apanhar mesmo do marido. Se tiver errado, se tiver acontecendo algo, ela tem que sofrer essas consequências. E você acredita que é normalizado isso ainda? Muito
Tem se falado, né, mais do que antigamente, claro, sobre esse tema, só que toda revolução social, ela leva um tempo, e esse tempo, enquanto leva esse tempo, mulheres estão sendo vítimas, estão morrendo, né? Se fala muito hoje, eu percebo que a mídia está tratando muito sobre esse tema também, tem aumentado a questão da prevenção, as forças de segurança, só que o machismo, ele está muito enraizado na nossa sociedade. As próprias mulheres têm falas muito machistas, não entendem realmente a pauta, dão opiniões que é um desserviço ao nosso trabalho. Então, eu acredito que não está sendo tão normalizado como era antigamente. Porém, há um machismo enraizado. Então, mesmo que a gente tente, faça blitz de conscientização, prevenção, a mídia mostra, se não mudar a criação lá na base da família, as mães com seus filhos, se não começar daí, não vai ter uma mudança social. E, assim, teve algo que te afetou emocionalmente? Eu sei que tem toda aquela questão de ser impessoal e tal, mas em algum momento que você chegou na sua casa e ficou assim, também aérea? Demais. Assim, no começo, né, que eu trabalhava nessa causa, eu não levava, assim, já levei muito serviço para minha casa, sim, confesso, mas quando se trata de violência, não é só o homem e a mulher. Sim. Tem as crianças. E criança, para mim, é uma parte muito difícil quando eu vejo a criança intrínseca naquela violência. Teve um caso, né? Eu gosto muito de falar desse caso para você entender o tanto que é difícil. A mãe da menina foi morta por feminicídio e ela estava sendo agredida pelo pai. Ela continuou morando com o pai e ela estava sendo agredida por esse pai, ou seja, perpetuou-se ali a violência desse mesmo homem com a filha. Então, a violência contra a mulher não é só de esposa, mas às vezes com filha, entendeu? Então, é por ser mulher mesmo. E além do trabalho policial, além da justiça em si, quais outros meios, quais outros setores que a gente pode recorrer para nossa ajuda, enfim? Família. A família, principalmente, porque quando uma mulher ela é vítima de violência, às vezes ela vai ligar para uma mãe e a mãe vai falar assim, não, você tem que voltar com ele. Já teve ocorrência de uma filha ser agredida e o pai brigar com ela porque ela acionou a polícia militar. Então, assim, a família tem que dar esse apoio às mulheres, a sociedade civil, ao invés de falar assim, a mulher gosta de apoiar mesmo, não vou nem me meter porque ela vai voltar com ele. Briga de marido e mulher. Não se mete a colher, nem acho que o povo tá até com vergonha de falar isso já, né? Tanto que a gente bate nessa tecla pra não falar, porém, na hora da prática, tem vários vídeos aí de experimentos sociais onde a mulher tá sendo agredida e vários homens passam e não faz nada. Então, assim, começa na família, na sociedade, é lá que eu acredito que vai mudar. E como que funciona, né, na ocorrência, quando chega para vocês? A primeira coisa que vocês fazem? Primeira coisa, verificar se ela possui lesões no corpo, né? Em caso de lesão, delegacia imediatamente. Porque às vezes acontece de um vizinho ligar, a polícia militar vai lá, ela não possui lesão e ela fala que nada aconteceu. Aí não tem testemunha, não tem nada. A palavra dela ali é de que nada aconteceu, o policial não está vendo lesões corporais e vai ficar ali, né? O tal do susto, que muitas vezes querem que a polícia vá lá para dar esse susto, mas que a polícia não trabalha assim, ela trabalha para combater crime, né? Então, chega lá, às vezes, isso acontece. Agora, se foi constatada lesão, aquela mulher, ela diz que está sendo agredida, que ela foi, às vezes não tem lesão, mas ela diz que foi ameaçada, que ele tá, né, com violência verbal, psicológica e tal, conduzir para a delegacia, chega lá, vai ser registrado o boletim de ocorrência, lá ela vai ser perguntada, né, se ela quer a medida protetiva de urgência. Sendo feita essa medida protetiva de urgência, essa medida vai para a Patrulha Maria da Penha através do EPROC, que é um sistema judicial. Lá a gente vai conseguir os dados daquela mulher, porque assim, às vezes nem sempre ela vai ser atendida pela Patrulha Maria da Penha. Em regra, ela vai ser atendida pela RP normal, equipe de rádio patrulha, polícia militar normal, só que a Patrulha Maria da Penha é um trabalho pós-crime. Depois que ela fez a medida protetiva, a gente vai fiscalizar se essa medida vai ser cumprida ou não por esse agressor. Porque o que acontece? Muitas das vezes tem a agressão, a mulher faz a medida protetiva de urgência e esse cara que quer matá-la, ele vai descumprir.
Como que ele descumpre? Através de mensagens, passando na porta da casa dela. É aí que a patrulha entra. Porque a gente vai verificar. Se caso ele não está cumprindo a medida, a gente avisa o juiz e vai ser expedido o mandado de prisão dele. É aí que a medida protetiva realmente funciona. Acontece de ser usada de forma inadequada. Muitas mulheres vão lá, pedem a medida protetiva, mas não registram o descumprimento. Por isso que muitos falam, mas é só um papel. Realmente, se você não usar da forma correta, vai ser só um papel mesmo. Eu ia perguntar quais são as maiores dificuldades e, enfim. Só que pelo que a senhora comentou aqui agora, eu reconheci que não, a dificuldade maior, às vezes, é a cooperação dos indivíduos do envolvido ali, né? Uhum. Se a mulher vai cooperar, se o agressor vai cooperar, se os vizinhos, se tem testemunha, vai ter essa cooperação. Principalmente aquele caso que a senhora comentou da filha, né? Ficar lá sofrendo com o pai, se ela vai cooperar também com o trabalho de vocês. Enfim, eu vou fazer outra pergunta então, que se na sua opinião, as mulheres ainda têm muito medo ou muita dificuldade para fazer essa declaração, tipo, de ligar? Tem. Até porque o processo da denúncia não é um mar de rosas. Ele precisa de muita força de vontade, porque esse agressor, ele vai... A gente fala de ciclo da violência, né? Ele vai lá, agride, depois vem a fase da lua de mel, onde ele vai pedir perdão, falar que vai mudar e que vai pra igreja, que vai parar de beber. Faz 1001 promessas. Aquela mulher vai lembrar daquele homem bom lá do início do relacionamento. E aí, o que vai acontecer? Talvez ela volte a esse relacionamento. E aí, mais uma vez, ela vai ter que pedir talvez no futuro, outra medida protetiva. Às vezes, ela vai ter que passar horas na delegacia, esperando para ser atendida. Porque na delegacia, não, a ordem de prioridade, quando é flagrante, é de quem chega primeiro com a ocorrência. Apesar de que tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher, mesmo assim é demorado. Aí tem essa parte, tem a parte que quando ela é agredida, ela tem que passar pelo exame de corpo de delito, através do IML. Tem a parte de exposição da vizinhança, da família, onde vem a família e diz que, pra que você fez isso? Você denunciou, tira essa medida protetiva, acabou com a família. Então, assim, é muito exaustivo para a mulher denunciar. E eu entendo isso. E muitos também têm medo. Mas se eu denunciar, ele vai me matar. Ele já falou que se eu falar alguma coisa, ele vai me matar. Tá bom, ele tá te ameaçando. Se ele quiser te matar, ele vai te matar com ou sem denúncia. A questão é que se você denunciar, você tem um aparato do Estado para te proteger, que é a medida protetiva de urgência. Entendeu? Então, assim, esse medo sobre denunciar, porque ele ameaçou que se ela denunciasse, poderia ser morta por isso, eu acho ele... Eu não posso desconsiderar, mas ele não resolve, é só mesmo uma pressão psicológica que esse agressor vai usar, entendeu? Se ele quiser matar, vai matar com ou sem denúncia. E a senhora, no cargo da senhora, já chegou alguma vez o agressor a ameaçar a senhora também? Não. Não? Graças a Deus, porque eu já tive casos, né, de ver que meu avô faz parte da polícia, enfim, mas não é o caso, de ameaçar até quem tá querendo ajudar a mulher. Porque muitas vezes o homem enxerga que é uma mulher ajudando, então ela também é frágil. Então ele também pode se impor. Não, sim, com certeza. Já aconteceu, assim, assim, o cara desrespeitar a guarnição. Não só por eu ser mulher, entendeu? Até porque nunca me aconteceu. Eu acho que não aconteceria também. Mas se acontecesse, eu iria me impor, claro. Mas já aconteceu de desrespeitar todos os policiais que estavam ali presentes, não só a mim. E um recado da senhora, né, para os nossos telespectadores, o que a senhora gostaria de dizer, uma mensagem para as mulheres, enfim? Que quando se fala em feminicídio, muitos veem só números, né? Eu vejo mulheres, mães, filhas, mulheres que tiveram seus sonhos interrompidos. Eu vi um vídeo de uma criança que perdeu a mãe, então é um trauma familiar muito grande. Então, se você, mulher, passa por um ciclo de violência desse, tem todos os alertas, todos os sinais, ameaças de um possível feminicídio, não espere acontecer. Busque, sim, denunciar. A Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, está disponível para ajudar no que for preciso. O nosso trabalho não é só técnico, ele é humanizado. A gente se especializa para isso. Então, se você, mulher gurupiense, né, que estiver aqui sobre nossa comarca, como dizem, né, conte com a Polícia Militar. Nós iremos te ajudar. Então é isso, pessoal. Foi um prazer receber a senhora.
Acho que foi um momento interessante, esclareceu muitas dúvidas minhas e acredito de muitas pessoas que vão assistir. E, enfim, pessoal, esse foi mais um episódio do IFCast Ouça Nossa Voz. Até a próxima!